Olá, graça e paz, eu sou o Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o terceiro trimestre de 2022. O título desta série de lições é Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. O comentarista desta série de lições é o pastor José Gonçalves. E chegamos hoje à lição de número 2, que tem por título A Sutileza da Banalização da Graça. O textual está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, e nos diz: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Já a verdade prática nos ensina: a graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. Para a leitura bíblica em classe, temos o texto da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos do 4 ao 10. Acompanhe a leitura, por favor. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Meus irmãos, segundo o plano de aula, temos 4 objetivos para esta lição. Primeiro, explicar a natureza da graça. Segundo, apresentar a graça no contexto bíblico. Terceiro, classificá-la no contexto histórico da Reforma Protestante. E, finalmente, quarto, pontuá-la no contexto contemporâneo. Queridos irmãos, gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim desejarem, o arquivo com as notas de aula que eu utilizei para a gravação desta videoaula estará disponível para download. O link para download está logo aqui abaixo na descrição deste vídeo. Outro sim, conforme eu mencionei na lição de número 1, nós não temos mais condição de utilizar aquelas listas de transmissão onde enviávamos os arquivos com as notas de aula para todos os irmãos que me mandassem uma mensagem pelo WhatsApp. Agora, meus irmãos, nós vamos concentrar esses arquivos com as notas de aula, o envio destes arquivos das notas de aula, em grupos do WhatsApp. Os irmãos, por favor, enviem uma mensagem, os irmãos que se interessarem por entrar nestes grupos de WhatsApp. São grupos só para recebimento dos materiais, não são grupos para interação entre nós, pois, como eu mencionei para os irmãos, eu não tenho condições, não tenho tempo hábil para responder aos irmãos aqui onde estamos. Temos muitas e muitas atividades, ainda estamos em uma fase inicial de adaptação, então não consigo atender os irmãos individualmente como eu fazia até antes de vir para cá. Então, meus irmãos, os irmãos enviem uma mensagem, os irmãos que quiserem entrar nestes grupos. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, nós temos o link para os 4 grupos. Aí os irmãos atentem o seguinte, para o grupo 1 já está cheio, então não vou deixar o link aqui embaixo. Então, a partir do grupo 2, 3 e 4, nós temos 3 grupos disponíveis, ainda com vagas para os irmãos se cadastrarem nestes grupos, né? O irmão se cadastra só em um grupo, não precisa entrar nos 3, porque o material que os irmãos vão receber nos 3 grupos é a mesma coisa, então cadastre-se apenas em um dos grupos. E se você tentar num link que estiver cheio, tente no outro link, pois com certeza um dos 3 links vai haver espaço para os irmãos se cadastrarem nesses grupos de WhatsApp. Ou então, se tiverem dificuldade, envie mensagem neste WhatsApp que está aparecendo aqui, põe o seu celular para ler este QR Code que está aparecendo aqui. Este QR Code vai para o WhatsApp do nosso irmão Terêncio, que está aí no Brasil, e ele vai nos apoiar nessa questão
de ajudar os irmãos a entrar nos grupos, enfim, ele vai nos dar todo o apoio que nós precisamos para manter essa questão dos grupos funcionando. Então os irmãos fiquem à vontade em ou entrar nos grupos, nos links dos grupos que estão aqui embaixo, ou se tiver dificuldade, mande uma mensagem nesse QR Code que está aqui, leia com o seu celular, que você vai conseguir acessar o WhatsApp do nosso irmão Terêncio, e ele vai poder dar aos irmãos o suporte, né, o apoio para os irmãos entrarem nos grupos. Agora sim, vamos para o comentário. Introdução. Nesta lição, estudaremos sobre a graça de Deus. Queridos irmãos, nada melhor do que iniciarmos esta introdução da lição justamente com a definição do que é graça. Não uma definição definitiva, uma definição na qual não precise ser acrescentado nada, mas uma definição que praticamente todos os cristãos já ouviram. Graça significa favor imerecido, ou seja, recebemos um favor, uma dádiva de Deus, sem que nenhum de nós tivesse a mínima condição de merecer receber esta dádiva, este presente, este favor de Deus para as nossas vidas. Então, esta é a definição de graça, favor imerecido de Deus. Nós recebendo uma dádiva, um favor, um benefício no qual nenhum de nós era merecedor. E o que essa graça representa? Em um primeiro momento, queridos irmãos, essa graça de Deus oferecida para nós envolve a salvação que nos é oferecida em Cristo Jesus. O Pai está nos dando a oportunidade de nos reconciliarmos com Ele através do sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, a salvação é pela graça. Por quê? Porque ela é oferecida, aleluia, ela é oferecida a nós pelo Deus do amor. Nós não merecíamos que Deus nos oferecesse a oportunidade de sermos salvos. Nós não merecíamos receber esta oportunidade de salvação das mãos do Deus Santo e Poderoso. Mas Ele, por sua graça, Ele resolveu dar uma outra oportunidade à humanidade, aos seres humanos, entregando o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, a fim de nos dar a oportunidade de nos reconciliarmos com Ele. Então, já neste início de aula, queridos, eu gostaria que isso ficasse muito claro na mente dos irmãos. Nenhum de nós merecia receber uma oportunidade de salvação. Nenhum de nós que eu digo, não estou nos referindo só à nossa época, só à nossa era. Estou me referindo a toda a humanidade. Depois que Adão pecou ali no Jardim do Éden juntamente com Eva, a humanidade se afastou completamente de Deus. A humanidade se atolou no pecado cada vez mais. E nós, como humanidade, como seres humanos, como criaturas de Deus, por causa das nossas ações, por causa das nossas atitudes, nós nunca aqui mereceríamos receber uma segunda chance, receber uma oportunidade. E o que é a graça? A graça é justamente isso. Deus, por conta do seu grande amor por todos nós, suas criaturas, Ele resolveu nos dar esta segunda oportunidade. No caso, para nós não é uma segunda oportunidade, para nós seria uma primeira, oportunidade, porque nós não tivemos previamente essa oportunidade. Então Deus está nos dando essa oportunidade de nós escaparmos da condenação eterna. Por quê? Porque Ele permitiu que o seu Filho Jesus Cristo viesse em carne a esta terra, morresse na cruz do Calvário, justamente para nos dar essa oportunidade de salvação. Então isso, meus irmãos, é a definição mais clara de graça. Esse favor que nós estamos recebendo das mãos de Deus, essa oportunidade de nós alcançarmos a salvação em Cristo Jesus. E mais, nós não merecemos essa oportunidade, nós não temos nenhum mérito diante de Deus para merecer essa oportunidade.
essa oportunidade está nos sendo oferecida tão somente pela graça, misericórdia e amor desse Deus Todo-Poderoso. E algo que é muito importante nós mencionarmos também é que justamente a própria Bíblia diz, nas palavras de Paulo, que a graça ou a manifestação da graça de Deus se deu justamente quando Deus permitiu ou Deus disponibilizou a salvação para toda a humanidade. Vamos ler o que está ali em Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11, na Almeida Revista e Corrigida. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Notem, meus irmãos, Paulo dizendo, a graça de Deus se manifestou através do oferecimento da salvação. E existe ainda um outro ponto a ser observado. Deus nos ofereceu a oportunidade de salvação, sendo nós ainda inimigos dele. Quando nós estávamos ali atolados nas nossas ofensas e pecados, nós éramos inimigos de Deus, queridos. E Deus ofereceu essa oportunidade de salvação aos seus inimigos, que eram as suas criaturas, os seres humanos que estavam afastados dele. Então percebam o ato de misericórdia, o ato de amor, o ato de graça desse Deus poderoso, oferecer a oportunidade aos seus inimigos para se reconciliarem com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Percebam, aleluia, percebam, meus irmãos, o tamanho do amor deste Deus pela humanidade, pois ele, ignorando, vamos dizer assim, essa inimizade que havia entre nós. Por quê? Porque nós, todas as vezes que nós pecamos, nós ofendemos a Deus. Deus ignorou essa posição de pecado da humanidade e decidiu, pelo seu imensurável amor pelas suas criaturas, oferecer a nós essa oportunidade de salvação. Então percebam, esta é a manifestação da graça de Deus. Quando Deus, o Deus Santo, o Deus Justo, o Deus Maravilhoso, nos oferece a oportunidade de salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas antes de terminarmos a introdução desta lição, seria importante nós mencionarmos que há um outro, ou pelo menos mais um tipo de graça. A primeira graça, conforme nós vimos, foi o oferecimento da salvação por parte do Deus Santo para nós que éramos seus inimigos. Mas nós encontramos na Bíblia Sagrada um segundo tipo de graça, que pode ser definida como uma ajuda de Deus, uma visitação de Deus, o recebimento de uma capacitação vinda da parte de Deus, tanto para que nós realizemos a sua obra, quanto para que nós possamos suportar adversidades. Como assim, irmão Luiz? Nós vemos nas palavras de Paulo, queridos irmãos, exemplos dessas duas outras atuações da graça de Deus. A primeira delas, no que diz respeito ao recebimento da graça para fazer a obra de Deus. Vamos ler o que Paulo escreveu ali, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 9 e 10, na Almeida Revista e Corrigida. Percebam. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas, percebam, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, por esse versículo, por esse testemunho de Paulo aqui na 1 aos Coríntios, capítulo 15, nós percebemos que ele recebeu de Deus graça, que nós conseguimos perceber aqui como se fosse uma força, uma ajuda, uma unção, enfim, algo que vem diretamente das mãos de Deus, que ajudou a Paulo a executar o seu ministério no trabalho para o Senhor. Ele mesmo diz aqui, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então isso nos dá a entender, isso é um pouco profunda essa questão toda,
Mas, num primeiro momento, nos dá a entender, meus irmãos, que essa graça que Paulo recebeu foi justamente uma capacitação da parte de Deus, um chamado, enfim, alguma coisa que veio de Deus, talvez até mesmo a presença do Espírito Santo que estivesse impulsionando a Paulo para fazer a obra. E ele, motivado por essa graça, ele fez, ele trabalhou e ele realizou uma das maiores, não, eu digo que a maior obra evangelística depois do ministério de Cristo na terra, no meu entendimento, foi executada por Saulo, por Paulo. E ele testemunha aqui nesses versículos que ele trabalhou tanto, por quê? Porque a graça de Deus estava nele. Já em relação ao segundo exemplo que eu mencionei para os irmãos, que é a graça que nos possibilita passar por dificuldades, também temos um exemplo na vida do próprio apóstolo Paulo. Vamos ler o que Paulo escreveu ali na sua segunda carta aos Coríntios. Agora, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 9, também na Almeida Revista e Corrigida. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de me não exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então vejam, nesta passagem de 2 aos Coríntios, Deus dizendo a Paulo: Paulo, a minha graça te basta, ou seja, eu estou te dando algo a mais, eu estou te dando algo que pode confortar o seu coração e para que você suporte essa luta, que você suporte essa tribulação, para que você suporte esse espinho na carne. Então vejam, meus irmãos, nós temos aqui então pelo menos 3 situações onde encontramos a graça de Deus. A graça de Deus como favor imerecido no que diz respeito ao oferecimento da salvação, a graça de Deus como sendo uma ajuda ou uma capacitação para que possamos realizar a obra de Deus, e a graça de Deus também como nos dando condições de suportar adversidades no caminho do Senhor. A lição, na realidade, trata apenas do primeiro tipo de graça, a graça como o oferecimento da salvação em Cristo Jesus. Mas é importante que nós entendamos que existem no mínimo mais dois ângulos onde a graça atua na vida de cada cristão. Não há dúvidas de que nos últimos anos os cristãos têm demonstrado maior interesse em conhecer melhor a doutrina da graça. Nesse sentido, pode-se dizer que há um despertar da graça. Na realidade, meus irmãos, no meu ponto de vista, o que está acontecendo hoje é um despertar do povo para o conhecimento ou para o desenvolvimento do conhecimento em todas as doutrinas, né? Nas doutrinas no modo geral, e em relação à graça, isso também é verdadeiro. E segundo eu compreendo, este aumento do interesse por conhecer as doutrinas bíblicas se dá pela facilidade que temos hoje de acesso às informações. Temos muitas informações a respeito de doutrinas, a respeito de teologia na internet, muitas coisas disponíveis. Só que esse aumento do número de materiais na internet causa-nos um pouco de preocupação. Por quê? Do mesmo modo que encontramos materiais verídicos, verdadeiros, também encontramos muitos materiais heréticos, muitos materiais que querem ensinar heresias para o povo de Deus. Então, meus irmãos, aqui como um alerta para os irmãos, tomemos bastante cuidado de onde nós estamos nos alimentando na internet, porque nós podemos estar comendo comida envenenada, ou seja, podemos estar estudando em artigos, em materiais que ensinam ou que no seu meio ali, nas suas entranhas, podem ser encontradas heresias. Então, mesmo que haja uma facilidade maior de se encontrar material teológico na internet, nós temos que ter bastante cuidado para nós não nos alimentarmos com materiais errados. Contudo, para muitos, esse ensino continua ainda ofuscado.
Nesse aspecto, pode-se dizer que a doutrina da graça tem sido mal compreendida e, portanto, mal assimilada e, consequentemente, desvirtuada. Aqui, meus irmãos, temos a menção do comentarista de que muitos irmãos não conseguiram ainda compreender, na realidade, o que representa a graça de Deus. Mas nós vemos que o problema não está apenas no entendimento da graça. Vários outros temas teológicos também são muito mal compreendidos pelos irmãos, pela igreja, por aqueles que se propõem a estudar as Escrituras. Então, não é só um problema focado na graça, é um problema que atinge todos os ramos teológicos, todos os ramos do ensinamento bíblico. E cabe a nós, professores, formadores de opinião, pessoas que têm acesso a outras pessoas no que diz respeito ao ensino da palavra, justamente servir como um canal de esclarecimento, um canal de informação, um canal de formação para estas vidas, para que as suas dúvidas, as dúvidas que essas pessoas tenham, sejam dirimidas, sejam solucionadas e elas possam compreender verdadeiramente o fundamento das principais doutrinas bíblicas, das principais doutrinas que nós, como cristãos, precisamos não apenas conhecer, mas principalmente viver. Muito do que se prega e se ensina como sendo o evangelho da graça nada mais é do que uma forma deturpada da graça. É a graça barateada. Aqui, meus irmãos, o comentarista está mencionando a respeito daqueles que interpretam incorretamente o que significa a graça de Deus. E uma coisa triste que nós podemos verificar é que uma parcela dos evangélicos interpreta a graça de Deus como sendo uma oportunidade para viver uma vida de qualquer maneira. Como assim, irmão Luiz, uma vida de qualquer maneira? Algumas pessoas normalmente se baseiam no que Paulo escreveu ali na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 14. Vamos ler na Almeida Revista e Corrigida. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então vejam que Paulo está dizendo, olha, o pecado não terá mais domínio sobre nós. Por quê? Porque nós não estamos mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. As pessoas, meus irmãos, interpretam essa questão de que, mas nós não podemos mais obedecer à lei do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, as leis falavam o quê? Não matarás, não roubarás, não mentirás, não adulterarás, não fará isso, não fará aquilo, não fará, enfim. Toda a lei do Antigo Testamento, para essas pessoas, essas leis não mais precisam ser obedecidas, porque agora nós estamos debaixo da graça, não estamos mais debaixo da lei. Mas, queridos, no trimestre passado, nós começamos a estudar o Sermão do Monte do Senhor Jesus. Na realidade, eu digo começamos a estudar porque eu só consegui gravar 5 aulas. Mas nós estudamos no trimestre passado o Sermão do Monte, e ali pelo Sermão do Monte nós tivemos a certeza e a convicção de que nós agora na Nova Aliança, as leis que nós seguimos aqui na Nova Aliança são muito mais exigentes do que as leis que o povo de Israel seguia ali através dos mandamentos ali de Êxodo 20. Quer ver um exemplo? Na questão do adultério. Eu gosto sempre de usar essa questão do adultério porque é uma questão muito clara. Na lei de Moisés, meus irmãos, alguém só poderia ser acusado de adultério se essa pessoa fosse pega no próprio ato adulterando. Ou seja, o adultério só se configurava um adultério pela lei de Moisés se ele fosse concretizado e a pessoa fosse pega, fosse flagrada no próprio ato. Mas o que o Senhor Jesus Cristo disse ali no Sermão do Monte? O Senhor, ele apertou os requisitos da lei. Enquanto na lei de Moisés o adultério era configurado com a ação, com a consumação corporal do adultério, na lei de Cristo, o adultério se configura na intenção do coração. Então, meus irmãos, aqueles que pensam que hoje no Evangelho, na Nova Aliança, na graça de Deus,
nós temos liberdade porque nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés, essas pessoas estão completamente enganadas, porque é verdade, nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés, mas nós estamos debaixo da lei de Cristo, que são leis muito mais exigentes do que aquelas leis de Moisés. Porque nós seremos julgados não apenas pelas nossas ações, mas nós seremos julgados pelas intenções do nosso coração. Nós seremos julgados pelas nossas palavras. Queridos, agora no Evangelho, agora servindo a Cristo, as exigências para entrar no reino de Deus são ainda mais apertadas do que aquelas exigidas na lei de Moisés. Então notem que aquelas pessoas que acreditam, entre aspas, que agora na época da graça de Deus tudo pode, tudo vale, porque nós não estamos mais debaixo da lei, essas pessoas estão completamente enganadas. Vamos ler mais um versículo que diz, em 1 Coríntios 9, 21, na Almeida Revista e Corrigida, Paulo mencionando que ele estava debaixo da lei de Cristo. 1 Coríntios 9, 21, na Almeida Revista e Corrigida. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Então vejam, meus irmãos, Paulo afirmou claramente, ele estava debaixo da lei de Cristo, uma lei muito mais exigente, uma lei muito mais apertada. Por quê? Porque hoje nós não temos como nos esconder de Deus. O Senhor está olhando para as intenções do nosso coração. O Senhor está olhando não apenas para as nossas ações, Ele está olhando para as intenções do nosso coração, Ele está olhando para as nossas palavras, Ele está olhando para os nossos pensamentos, para os nossos desejos e também para as nossas ações. Então, queridos, essa questão de que agora, no Evangelho da Graça, pode-se viver uma vida de qualquer maneira, isso é um grande engano, porque agora as leis de Cristo são muito mais exigentes do que as leis de Moisés. Em resumo, meus irmãos, a graça de Deus não é uma oportunidade de pecar, e sim é a demonstração do amor de Deus pela humanidade através do oferecimento da oportunidade de salvação através do sacrifício vicário de nosso Senhor Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Então, nessa introdução, longa introdução que nós fizemos, que fique muito clara essa questão. Graça de Deus, no que trata esta lição é justamente isso. O amor de Deus demonstrado pela humanidade através do oferecimento da oportunidade de salvação em Cristo Jesus, oferecimento este, do qual nenhum de nós era merecedor. A palavra-chave para esta lição é banalização. Meus irmãos, chegamos ao tópico 1 que nos diz compreendendo a graça. Subtópico 1. A graça é divina. Ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus. Queridos, como nós já mencionamos na introdução, justamente esta graça, ela vem diretamente como uma ação de Deus em benefício da humanidade. Ou seja, Deus deu o primeiro passo em direção ao homem para o oferecimento da oportunidade de reconciliação com Ele. Ou seja, não há como negar que a graça se originou no coração do próprio Deus. Foi Ele quem quis agir com graça. O testemunho bíblico é que aprouve a Deus salvar os homens. É justamente isso, conforme mencionamos. A iniciativa, a ação do oferecimento da salvação em Cristo Jesus foi justamente do próprio Deus. E no meu entendimento, meus irmãos, o que motivou Deus a usar da sua graça para com a humanidade, foi justamente o seu amor. Vamos ler o texto áureo da Bíblia, João 3,16, na Almeida Revista e Corrigida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui o Senhor Jesus Cristo é muito claro em dizer, por que é que Deus ofereceu a salvação?
por causa do seu amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deu para quê? Para vir em carne, para ter o seu ministério, para morrer, ressuscitar e com isso salvar toda a humanidade. Para que todo aquele que crê neste Filho possa ter a oportunidade de ter a vida eterna. Então, queridos irmãos, no meu entendimento, João 3,16 é o que explica o motivo pelo qual Deus usou de graça para conosco. Por causa justamente do seu grande amor, um amor tal por suas criaturas, que ele chegou a ponto de permitir que o seu Filho unigênito viesse a este mundo para nos dar esta oportunidade de salvação. Isso significa que a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é ato de Deus. A graça, portanto, tem origem no céu. Até aqui eu acredito que não há dúvida para ninguém. A ação de oferecer a salvação iniciou-se e consumou-se totalmente na pessoa de Deus. O homem não teve nenhum tipo de participação nessa questão toda. Tudo nasceu no coração de Deus, foi planejada no céu antes da fundação do mundo e foi executada quando Cristo Jesus veio em carne, exerceu o seu ministério, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, consolidando então o plano da salvação oferecido por Deus a todos nós humanos, justamente motivado por sua graça maravilhosa. Tudo isso nasceu no coração de Deus. Ninguém pode salvar a si mesmo. Essa frase, meus irmãos, pode ter vários significados e várias abrangências, pois este é um tema bastante extenso e profundo. No arquivo com as notas de aula, meus irmãos, eu dei uma explicação mais aprofundada sobre esta questão, que eu não vou fazer aqui para que o vídeo não fique muito mais longo do que já vai ficar. O que precisa ficar na mente dos irmãos é: nenhum de nós tem condição de salvar a si mesmo. E eu quero interpretar essa condição no que diz respeito a nós nos aproximarmos de Deus por conta própria. Na realidade, quando o homem morreu por causa do pecado cometido ali no Éden, essa morte espiritual resultou no quê? Numa separação entre homem e Deus. Quando Adão, nosso primeiro pai, pecou, ele perdeu muitas e muitas coisas. Ele perdeu a comunhão com Deus, ele perdeu a vida eterna, ele perdeu a oportunidade de morar no jardim, ele perdeu muito. E esse distanciamento fez com que o homem morresse espiritualmente, e um homem morto espiritualmente, ele não tem desejo, ele não tem vontade, ele não consegue tomar a iniciativa de se relacionar com o ser espiritual que é o nosso Deus. Por quê? Porque a sua parte espiritual está morta. Então, o homem, todos os homens, para que sejam alcançados pela salvação, precisam da atuação de Deus através do Espírito Santo nesta vida. Porque todos nós sabemos que a salvação só é alcançada quando há arrependimento. E quem é que a Bíblia diz que gera arrependimento no coração das pessoas? Justamente o Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus Cristo diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado. Convence o homem de que ele é um pecador, que ele precisa de um Salvador na sua vida. Então, quando há a atuação do Espírito Santo na vida de uma pessoa, essa pessoa consegue se chegar a Deus e aceitar, vamos dizer assim, e tem a oportunidade de aceitar ou rejeitar o convite da salvação. Então, a pessoa não pode salvar a si mesma. Ela depende da graça, ou seja, da manifestação do Espírito Santo sobre a vida dela, que se dá baseada no quê? Na pregação da palavra. Quando pregamos a palavra de Deus para alguém que não serve a Cristo, nós estamos dando ao Espírito Santo um material para ele trabalhar no coração daquela pessoa, podendo gerar arrependimento nela. Então vejam a grande importância que nós temos nesse papel da salvação das almas. Por quê? O Espírito Santo vai usar a mensagem que pregamos, o ensino da palavra de Deus que transmitimos para aqueles que não servem a Cristo, justamente para trabalhar no seu coração. Então, meus irmãos, que fique claro, isso é uma palavra muito superficial a respeito dessa frase do comentarista que ninguém pode salvar a si mesmo, mas que os irmãos fiquem, é apenas para os irmãos compreenderem.
Não há salvação sem a ação do Espírito Santo no convencimento do pecador a respeito de que ele é um miserável que precisa de salvação em Cristo Jesus. Então a pessoa não consegue por si só alcançar a salvação. Não estamos nem levando em consideração a questão da pessoa se livrar sozinha do inferno. Isso não tem jeito. Essa história de não, eu vou ser salvo porque eu sou bonzinho. Não existe bonzinho. Não existe pessoa que consiga alcançar salvação por causa das suas próprias justiças. A Bíblia diz que as nossas justiças diante de Deus são considerados trapos de imundícia. Então, meus irmãos, nós, sem Cristo, nunca conseguiremos alcançar salvação. Nós precisamos de Cristo. Então eu nem estou considerando essa questão. Eu estou considerando assim, nessa frase do comentarista, que a pessoa, por si só, se chegar a Deus para alcançar a salvação. Também eu creio que não é possível isso. Somente com a ação do Espírito Santo é que uma pessoa consegue se aproximar de Deus, consegue compreender que é pecadora e consegue enxergar a necessidade que ela tem de aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se não houver a ação do Espírito Santo, essa pessoa não consegue se chegar a Deus por si própria. Subtópico 2. A graça é imerecida. A graça é um favor imerecido, como falamos ali na introdução. Isso significa que ninguém a merecia e nem tinha como merecê-la. De fato, a Escritura diz que não há justo nem um sequer. Nossa justiça própria é como trapo de imundícia, como acabamos de mencionar. Nós não merecíamos porque éramos ainda inimigos de Deus. Não tínhamos feito nada que viesse a agradar a Deus, não tínhamos feito nada que nos desse algum tipo de crédito diante de Deus. Meus irmãos, nós merecíamos apenas a condenação eterna, porque a Bíblia diz que Deus se irava todos os dias com as nossas ações. Deus se irava todos os dias com o nosso pecado, porque cada vez que nós pecamos, nós ofendemos a santidade de Deus. Então, este oferecimento da oportunidade de salvação que todos nós temos hoje, foi justamente algo do qual nenhum de nós merecia nada disso. E Deus o fez por causa da sua graça e do seu amor para com as suas criaturas. A nossa condição, antes de conhecermos a graça, se assemelhava a de alguém que deve uma grande quantia e não tem com que pagar. Aqui, meus irmãos, entramos num ponto bastante interessante apontado pelo comentarista, e é importante nós mencionarmos duas situações. A primeira delas, a dívida espiritual que todo ser humano tem diante de Deus é uma dívida altíssima, que nem todas as riquezas dessa terra conseguem quitá-la. Vamos ver o que está ali nos Salmos 49, versos do 6 a 8, na Nova Versão Transformadora. Eles confiam em seus bens e contam vantagem de suas grandes riquezas, mas não são capazes de se redimir da morte e pagar um resgate a Deus. O preço para resgatar uma vida é altíssimo e ninguém é capaz de pagar o suficiente. Vejam aqui o que o salmista está dizendo. O preço de um resgate por uma vida, ou seja, o preço para se pagar uma dívida espiritual, é muitíssimo alto, a ponto de que nem se tivéssemos toda a riqueza da terra, conseguiríamos resgatar uma única alma. O valor do resgate desta alma é muito maior do que todas as riquezas desta terra. E uma vez, meus irmãos, de posse dessa informação, de que o valor do resgate de uma alma é tão alto que nem todas as riquezas desta terra poderiam quitar esta dívida, nós precisamos entender, então, o valor do sangue de Cristo Jesus. Vamos ler um texto que está ali, em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 20, na Almeida Revista e Corrigida. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebestes de vossos pais. Mas, percebam,
com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Lembrando o que eu disse há pouco, nem toda a riqueza do mundo consegue quitar a dívida espiritual de uma única alma. O sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário foi suficiente para quitar a dívida espiritual de toda a humanidade, de todas as eras, de todas as épocas. Vocês conseguem imaginar o valor deste sangue? O valor do sangue de Cristo no reino espiritual, que teve valor espiritual para quitar as dívidas de toda a humanidade, de todas as épocas. Vocês percebem o valor deste sangue? Vocês percebem o valor deste sacrifício oferecido por Deus, por graça, para nos dar a oportunidade da salvação? O próprio Pedro diz, mas com o precioso sangue de Cristo. Irmãos, nós não conseguimos medir, mensurar o valor do sangue de Cristo. Porque se toda a riqueza do mundo não é suficiente para resgatar uma única alma, imagina o valor espiritual do sangue de Cristo, que foi suficiente para resgatar as almas, né, de toda a humanidade, de todas as eras até agora. Este sangue é muito... Nós não temos noção do valor espiritual do sangue de Cristo. Aleluia! Oh, aleluia! Nós não temos, aleluia! Nós não temos, irmãos, ideia do quanto vale este sangue, do quão precioso é este sangue, que foi suficiente para quitar a dívida espiritual de toda a humanidade. Isso, meus irmãos, é motivo de nós glorificarmos a Deus a todo momento. Muito obrigado, Senhor, pois nós não somos merecedores de tamanha graça, não somos merecedores de tamanha oportunidade. E Tu nos deste, Pai. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome para sempre. Chegamos agora ao tópico 2, a graça no contexto bíblico. Subtópico 1, a necessidade da graça. Uma das doutrinas mais bem definidas e claras nas Escrituras é a referente à queda do homem. Meus irmãos, essa doutrina a respeito da queda do homem faz parte das doutrinas fundamentais da fé cristã, pois sem o entendimento desta doutrina, nós não conseguiríamos entender a respeito da necessidade da salvação em Cristo Jesus que todo homem, toda mulher, toda a humanidade tem. Se nós não compreendêssemos o que ocorreu ali na queda de Adão e Eva, nós não conseguiríamos entender o porquê da necessidade de Cristo Jesus vir à Terra para nos dar a oportunidade da salvação. Então essa doutrina sobre a queda do homem é uma doutrina fundamental para todos nós. O primeiro fato a ser observado é que Adão, o primeiro homem, foi criado como um ser moralmente livre, podendo escolher o que fazer. Aqui, meus irmãos, encontramos algo que a Assembleia de Deus defende, que a Assembleia de Deus pratica, que é a defesa da existência do livre-arbítrio, ou seja, todo homem, todo ser humano tem a liberdade de escolher obedecer ou não a Deus. Todos nós temos liberdade de escolha, podendo ou não obedecer a Deus, podendo ou não atender ao que Deus determina, nós temos essa liberdade, só nós não podemos escapar das consequências dessa nossa liberdade. Quais consequências são essas? Nós escolhemos o que queremos, porém temos que arcar com as consequências das nossas escolhas. Se nós escolhemos servir a Deus, obedecer a Deus, nós teremos a recompensa desta obediência, teremos a recompensa desse nosso serviço prestado a Deus. Se nós escolhemos viver a vida como o mundo gosta de viver, depois nós teremos que arcar com as devidas
consequências e responsabilidades a respeito disso. Mas que fique claro, nós defendemos, nós acreditamos e nós vivemos de forma que todos nós reconhecemos a existência do livre-arbítrio em todos nós. Somos livres para escolher o que quisermos. A Escritura diz que Adão foi tentado, mas não coagido a pecar. Deus o responsabilizou por sua desobediência. O primeiro homem, portanto, de forma livre e voluntária, desobedeceu e pecou. O segundo fato é que a queda do homem produziu consequências, tanto para ele como para a sua posteridade. Quando o comentarista menciona, meus irmãos, que Adão não foi coagido a pecar, significa que ele não foi obrigado a pecar. Coação é quando alguém obriga outra pessoa a fazer algo que ela não quisesse. Ou seja, Adão não foi coagido, Adão não foi obrigado a pecar. Ele pecou por escolha própria. E conforme mencionamos, meus irmãos, um pouquinho atrás, há uns minutos atrás, Adão, com o seu pecado, com a sua escolha, ou como resultado da sua escolha, ele teve várias perdas. Percebam, Adão, ele, como consequência da sua escolha em pecar contra Deus, ele, em primeiro lugar, perdeu a comunhão com Deus. Ele perdeu a imagem de Deus. Ele perdeu o direito de morar no jardim do Éden. Ele perdeu a imortalidade. E ele ganhou apenas o pecado como seu dominador. Vejam então que Adão teve a liberdade de escolher, e ele escolheu desobedecer a Deus, e ele perdeu a comunhão com Deus, ele perdeu a imagem de Deus, porque foi maculada aquela imagem que Deus tinha, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas o homem com o pecado perdeu a imagem de Deus, sendo essa imagem recuperada apenas após a aceitação de Cristo Jesus. Quando nós, os seres humanos, quando nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, a imagem de Deus começa a ser reconstruída em nós, cada dia em que nós nos parecemos mais com Cristo Jesus. Então nós temos ali a reconstrução da imagem de Deus nas nossas vidas. Cada dia, quando nós vamos nos santificando, quando nós vamos nos aperfeiçoando na presença de Deus, nós vamos reconstruindo a imagem de Deus em nós. Vamos reconstruindo. Como assim reconstruindo? Porque a pessoa olha em nós, essa pessoa precisa ver Cristo em nós. E isso é justamente o trabalho da reconstrução da imagem. E quando Adão pecou, Adão perdeu a comunhão com Deus, que ia toda a viração da tarde conversar pessoalmente com Adão. Adão perdeu a imagem de Deus. Adão perdeu o direito de morar no jardim do Éden. Adão perdeu a imortalidade e ele ganhou um novo Senhor, que foi o pecado, na realidade simbolizado pelo inimigo das nossas almas. Percebam então que a escolha de Adão trouxe a ele somente prejuízo. E com esse prejuízo nós convivemos até o dia de hoje. Adão era o cabeça da raça e, como tal, todos os homens estavam sob seus lombos. Ninguém, portanto, ficou fora da esfera do pecado. Tendo caído no pecado, o homem não podia por si mesmo se libertar. Aqui, meus irmãos, nessa questão que o comentarista mencionou, Adão era o cabeça da raça e tal como todos os homens, e como tal, todos os homens estavam sob seus lombos. Existe um conceito bastante importante na natureza de que toda entidade na natureza só consegue reproduzir, só consegue gerar outras entidades iguais a ela. Como assim? Por exemplo, uma oliveira, ela só consegue gerar semente para gerar outras oliveiras. Uma videira só consegue gerar sementes para gerar outras videiras. E no caso do homem, o homem saiu da presença de Deus, tornou-se um pecador mortal, tornou-se alguém dominado pelo pecado. E a partir daquele momento, ele podia gerar o quê? Somente pessoas iguais a ele. A partir de então, Adão começou a gerar pessoas que já nasciam em pecado, pessoas que já eram dominadas pelo pecado, pessoas que já nasciam devendo, porque herdavam o pecado
original do seu genitor, no caso de Adão, que foi o primeiro homem. Então vejam que Adão então passou a gerar pecadores. Adão passou a gerar pessoas que já nasciam com o que nós assembleamos, defendemos como sendo o pecado original. Inclusive o próprio Davi mencionou isso ali no Salmo 51. Vamos ler Salmo 51, verso 5, na Almeida Revista e Corrigida. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Vejam então que Davi já estava mencionando essa questão do pecado original, que ele nasceu em pecado, que ele nasceu em iniquidade, que ele foi formado em iniquidade e em pecado ele nasceu, ou seja, se referindo diretamente ao pecado original. Algumas pessoas no passado acreditavam que, por causa deste versículo dos Salmos, né, que Davi mencionou, que era por causa da relação íntima que a pessoa nascia em pecado, que a relação sexual era pecaminosa. Irmãos, isso é um grande erro pensar dessa forma. O relacionamento íntimo foi projetado por Deus, foi deixado por Deus para a humanidade, para ser uma bênção a ser desfrutada após o casamento. Então a relação íntima nunca é pecado se realizada dentro dos limites estabelecidos por Deus. Pessoas legalmente casadas e o fazendo da maneira correta. Então, o relacionamento íntimo não é pecado, é bênção de Deus deixada para nós. E esse versículo do Salmo 51 não tem nada a ver com pecado no sentido do relacionamento íntimo, e sim aponta para a questão do pecado original, que todos nós herdamos no momento em que nós nascemos. Uma das consequências advindas da queda foi a necessidade da satisfação da justiça divina. Por isso, a justiça de Deus exige a punição do pecado. Isso porque Deus, sendo justo e santo, não deixaria o pecado imune ou impune. Queridos, conforme o comentarista mencionou, a justiça de Deus requer que haja uma recompensa para todas as nossas ações. Inclusive, Paulo trata muito clara dessa questão da justiça de Deus ali em Romanos, capítulo 2, versículos do 5 ao 11, na Almeida Revista e Corrigida. Acompanhe a leitura. Romanos 2, versículos 5 a 11, na Almeida Revista e Corrigida. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então vejam que aqui Paulo explicando, a justiça de Deus, ela traz recompensa segundo as nossas ações, traz salvação para aqueles que aceitam a Cristo, são perdoados dos seus pecados e perseveram em seguir a Deus, e condenação para aqueles que não seguem em obediência aos mandamentos de Deus. A justiça de Deus, ela precisa ser atendida. E Deus recompensará a cada um de nós segundo as nossas obras, conforme nós mencionamos aqui. Mas é importante mencionarmos, não são as obras que salvam. Quem salva é a fé em Cristo Jesus oferecida por Deus através da graça. Só que, conforme Tiago mencionou, a fé precisa ser fortalecida, confirmada através das obras. Então, nós somos salvos pela fé, mas precisamos realizar as obras para confirmar esta fé que dizemos ter. Contudo, assim como Deus é justo, da mesma forma ele é amor. Isso é denominado pelos teólogos como a doutrina do duplo amor de Deus. O amor de Deus à justiça e o amor de Deus à humanidade. Queridos, nós vemos perfeição em Deus em todos os ângulos, em todas as coisas. Deus é aquele que consegue trabalhar em harmonia com todos os seus atributos. Deus consegue trabalhar com a sua justiça e com o seu amor
tão assim de forma entrosada, de forma tão harmônica, que um dos seus atributos não anula a função do outro. Nós, como seres humanos, temos um pouco de dificuldade no que diz respeito a harmonizar os atributos. Por exemplo, há pessoas que defendem os seus filhos com unhas e dentes, independente se o seu filho está certo ou não. Por quê? Porque a pessoa ama o seu filho, mas ama tanto que não importa o que ele fizer, essa pessoa vai continuar amando e vai continuar defendendo. E muitas vezes vai livrar, gostaria de livrar das recompensas pelos erros dos filhos justamente por causa do amor. Já em Deus, meus irmãos, nós não encontramos esse tipo de variação. O amor de Deus age com tanta harmonia com a sua justiça que um não interfere no outro para anular o outro. Deus ama, mas Deus é justo. Então Deus nunca vai agir contra o seu amor, mas também Deus nunca vai agir contra a sua justiça. As duas andam em conjunto. E amar, meus irmãos, entendam isso. Amar não significa ser injusto no que diz respeito às recompensas. Deus ama, mas a justiça de Deus precisa ser atendida. Então esse amor não anula a justiça e a justiça de Deus também não anula o seu amor. Os dois trabalham em perfeita harmonia para a glória de Deus. Se por um lado a justiça divina exige a punição do pecado, por outro lado, o amor de Deus pela humanidade levou-o a prover a cruz como meio de justificação. Em Cristo Jesus, portanto, Deus manifesta o seu grande amor pela humanidade e vê nele sua justiça satisfeita. Então vejam que Deus ama o mundo, mas a sua justiça precisa ser satisfeita. E o que Deus fez? Deus proveu a Cristo Jesus como sendo a oportunidade para que a humanidade caída pudesse se reconciliar com ele e pudesse escapar da ira futura, porque existe a ira de Deus, está preparada para ser derramada sobre toda a humanidade dos desobedientes. Hoje Deus está tratando a humanidade baseada no seu amor, porque a porta da graça está aberta, mas chegará um momento quando a igreja for retirada da terra do arrebatamento, vai se manifestar a ira de Deus sobre a humanidade, sobre todos aqueles que não quiseram aceitar a Cristo como seu Salvador. E aí, meus irmãos, vai ser muito sofrimento. E Deus, na sua graça e no seu amor maravilhoso, ofereceu a oportunidade a todos nós de alcançarmos a salvação em Cristo Jesus e podermos assim escapar da ira futura. Subtópico 2, a extensão da graça. As Escrituras afirmam que Deus quer salvar a todos. Deus ama todos os homens. Meus irmãos, como mencionado há pouco, o amor de Deus pela humanidade o fez se mover em nossa direção, oferecendo a salvação em Cristo Jesus para todos aqueles que quisessem. No sentido, quisessem assim, que ouvissem o Evangelho, fossem convencidos pelo Espírito Santo e decidissem positivamente, aceitando a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Logo, o mais vil pecador, no lugar onde estiver, é amado por Deus e por isso deve ser alcançado. O alcoólatra, o adúltero, o homicida, etc., todos serão aceitos por Deus se receberem a graça divina, Cristo Jesus. Aqui, meus irmãos, vem mais uma vez confirmando aquilo que nós mencionamos há pouco, que a base para a manifestação da graça divina à humanidade é justamente a pregação do Evangelho. Conforme mencionamos anteriormente, o homem não tem condições por si próprio de se aproximar de Deus. Porque este homem e esta mulher, a humanidade está morta, está atolada no pecado, está dominada pelo pecado. Então, por si só, nenhum homem, nenhuma mulher tem condição de se aproximar de Deus. Então precisa, meus irmãos, haver a evangelização. Porque é através da evangelização, ou seja, pregando o Evangelho, que o Espírito Santo tem material para trabalhar no coração dos ouvintes, para convencer estes ouvintes do pecado, da justiça e do juízo. Então percebam a importância que há em nós evangelizarmos. Deus vai usar as nossas mensagens, a nossa palavra, o nosso ensino,
para trabalhar no coração dos ouvintes através do Espírito Santo, dando-lhes a oportunidade de aceitarem a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quando nós negligenciamos a evangelização, nós estamos privando, nós estamos, vamos dizer assim, nós não estamos permitindo que aqueles ouvintes ouçam o Evangelho e sejam trabalhados pelo Espírito Santo para gerar neles arrependimento, para gerar neles o entendimento de que eles são pecadores e precisam de um Salvador, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus irmãos, por isso que nós somos chamados a evangelizar. Nós precisamos dizer a este povo que a graça de Deus se manifestou e hoje a salvação está disponível a todo aquele que se arrepender e crer em Cristo Jesus. Daí a tamanha importância da evangelização. Essa graça é extensiva a todos os homens. Ela é universal. Meus irmãos, como o próprio nome diz, essa graça é extensível a toda a humanidade. Quem ouvir o Evangelho, se arrepender e aceitar a Cristo como Salvador, será amorosamente aceito na família de Deus como filho. Leiamos o que está ali em Efésios 2,19, na Almeida Revista e Corrigida. Assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Queridos, a oportunidade de fazer parte da família de Deus está aberta a todos aqueles que quiserem. A nós, como igreja, cabe anunciar isso, que Deus, na sua graça, está oferecendo um método de reconciliação da humanidade com Ele através da aceitação do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós, como igreja, precisamos proclamar às nações a respeito dessa grande graça de Deus manifestada através do sacrifício de Cristo na cruz. Contudo, esta graça não é universalista. Uma coisa não tem relação com a outra. O universalismo prega que todos, independente de credo, religião ou arrependimento ou comportamento, serão salvos. Meus irmãos, essa questão da interpretação universalista da graça está completamente fora do que é o ensino bíblico. Se algum homem pudesse se salvar por méritos próprios, não haveria necessidade de Cristo vir morrer por nossos pecados. Mas que fique claro para os irmãos que não há como se chegar a Deus a não ser por Cristo. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém consegue salvação a não ser através da aceitação de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Ao contrário, a graça é universal porque é estendida a todos os homens. Todos os que se arrependerem e confessarem a Cristo podem ser salvos. A graça é oferecida a todos. Contudo, só se torna eficaz na vida daquele que crê. Então, a oportunidade de salvação é justamente universal. Todos estão convidados para a salvação. Mas ela, conforme o comentarista mencionou, só é eficaz se a pessoa acreditar, crer, aceitar e perseverar. É importante, queridos irmãos, nós mencionarmos a respeito da perseverança. Lá em Mateus, capítulo 24, versículo 13, na Almeida Revista e Corrigida, o Senhor Jesus Cristo diz: mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Então não é apenas crer, se arrepender, crer e aceitar, mas também perseverar. A recompensa da salvação só será alcançada se nós perseverarmos até o fim. Chegamos agora ao tópico 3, a graça no contexto da reforma. Subtópico 1, a corrupção da doutrina da graça. O contexto da reforma protestante do século XVI é muito diversificado. Contudo, é possível identificar alguns fatores que contribuíram para o surgimento da reforma. Primeiro, o catolicismo perdia influência e, por isso, surgiu uma reação contra os líderes religiosos por conta do seu baixo nível moral. A rejeição da doutrina católica como válida, um maior interesse pela educação, que deixa de ser um privilégio dos líderes católicos, e uma maior diversidade doutrinária. Meus irmãos, na realidade, segundo a história, esse descontentamento com o que estava acontecendo com a Igreja Católica iniciou-se muito antes ali do século XVI.
na realidade surgiu por volta do século XIII da nossa era. Além do que o comentarista pontuou, a respeito do baixo nível moral da liderança e também da questão do forte domínio econômico que a igreja exercia onde quer que estivesse estabelecida, outra questão grave foi justamente, também mencionado pelo comentarista, foi a deturpação da doutrina a respeito da graça, da salvação através da graça de Deus. De uma forma direta, pode-se afirmar que a reforma surge como uma resposta ao enfraquecimento, deturpação e negação da doutrina da graça, que no período medieval havia sido totalmente desconfigurada. A salvação pelas obras havia substituído a salvação pela fé somente. Em outras palavras, a salvação havia se tornado meritória. Meus irmãos, essa prática apontada pelo comentarista foi a questão da Igreja Católica passar a vender mesmo, o perdão de Deus para as pessoas que pudessem pagar. É o que eles chamam de vendas de indulgências, ou seja, essas indulgências nada mais eram do que um perdão de Deus para o pecado das pessoas que era obtido através do pagamento de dinheiro. Ou seja, a Igreja Católica havia feito ou havia descoberto uma maneira de ganhar ainda mais dinheiro dos fiéis através de uma heresia, vendendo perdão de Deus, vendendo indulgências para as pessoas que pudessem pagar. Ou seja, apenas os ricos, apenas as pessoas que tinham poderio financeiro conseguiriam um lugar no céu. Isso era completamente mentiroso, completamente enganoso essa questão da venda das indulgências. E foi justamente isso que acabou gerando descontentamento em Martinho Lutero e em outros reformadores e passaram a combater estas práticas heréticas encontradas ali na Igreja Católica. Então esse descontentamento em relação a estas práticas heréticas que motivaram então o surgimento da Reforma Protestante. Subtópico 2, a restauração da doutrina da graça. Como foi observado, a reforma, portanto, surge como uma reação à corrupção da doutrina da graça. Lutero, monge alemão agostiniano, se torna principal porta-voz da doutrina pela fé somente. Conforme já tratamos aqui, meus irmãos, Paulo ensina claramente que a salvação é por graça através da fé. Nós não somos salvos por obras que fizermos. Nós precisamos ter em primeiro lugar a fé, e segundo Tiago, essa fé é acompanhada de obras para que nós realmente acompanhemos a salvação. Mas as obras não vêm primeiro. As obras vêm como resultado, como consequência da nossa salvação. Mas o que vem primeiro é a fé. Somos salvos através da fé, somos salvos pela graça através da fé. E Paulo segue dizendo, não vem das obras. A salvação não observa em primeiro lugar as obras, observa em primeiro lugar a fé. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, de Deus, preparados para as boas obras. Ou seja, é natural que as obras sejam exigidas daqueles que dizem ter fé. Mas ter obras e não ter fé não tem resultado algum. Ter fé e não ter obras também não tem resultado algum. O que tem resultado é nós termos a fé em Cristo Jesus e termos as obras que venham confirmar esta fé que nós afirmamos ter. Posteriormente, o lema luterano seria conhecido como uma das 5 solas, sola gratia, só a graça. Os reformadores estavam também convictos de que somente através do retorno às Escrituras a doutrina da graça poderia ser restaurada. Foi por isso que lutaram, foi por isso que sofreram e até mesmo morreram. A doutrina da graça não aceita misturas. Aqui então, meus irmãos, o comentarista traz uma finalização a respeito da luta ali dos reformadores durante a Reforma Protestante. E nós já tratamos das 5 solas em outras aulas, já citamos as 5 solas em outras aulas em trimestres anteriores, mas aqui só para recordarmos. Os fundamentos então defendidos pelos reformadores foram, primeiro,
Somente as Escrituras como regra de fé e prática. Sola Scriptura. Segundo, somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Solus Christus. Terceiro, a graça de Deus é a única fonte de salvação. Sola Gratia. Quarto, a salvação somente pode ser alcançada através da fé. Sola Fide. E por último, quinto, o único digno de adoração e louvor é o Senhor. Soli Deo Glória. Então são essas as 5 solas defendidas por Lutero, pelos reformadores na realidade, que pregam, né, que visavam um retorno à verdadeira doutrina bíblica, um retorno às Escrituras. Então, sola Escritura, solo Christus, sola Gratia, sola Fide, soli Deo Glória. 5 solas no que se basearam, né, nas quais se basearam a Reforma Protestante, que nós estamos gozando, né, dos resultados dessa reforma até os dias de hoje. É pela graça somente que somos salvos. Amém. Glórias a Deus. Chegamos agora ao tópico 4, a graça no contexto contemporâneo. Subtópico 1, a graça barateada. Há muito a expressão graça barata foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal e mundanizada. De fato, o evangelho expresso por alguns ensinadores não reflete mais a graça. Meus irmãos, pelo que pude compreender dessa declaração do comentarista, ele pode estar se referindo justamente àquele tema que nós tratamos lá na introdução, quando mencionei que as pessoas não entenderam que a graça divina, que a graça de Deus é justamente o oferecimento da salvação em Cristo Jesus e não uma autorização para que vivêssemos uma vida sem lei. Lembrando, queridos, que hoje nós estamos debaixo da lei de Cristo, que é uma lei muito mais rígida, que é uma lei muito mais apertada do que a lei de Moisés, e é uma lei onde nós não conseguimos nos esconder de Deus, porque as nossas ações, as nossas intenções, as nossas palavras, tudo aquilo que está dentro do nosso coração será julgado pelo nosso Deus. Então, as pessoas, por exemplo, que acham que não estamos mais debaixo da lei, não precisamos mais seguir regras humanas, essas pessoas estão redondamente enganadas. Da lei, nós provavelmente só caiu sábado. Hoje nós continuamos não podendo matar, hoje nós continuamos não podendo cobiçar, hoje nós continuamos não podendo adulterar, nem dar falso testemunho, nem adorar outros deuses. Então, dos 10 mandamentos, praticamente só caiu sábado. Só caiu a exigência, né, de se guardar o sábado. Todos os outros 9 mandamentos ainda são requeridos na lei de Cristo. Honrar pai e mãe, não cobiçar, não adulterar, não mentir, não matar. Tudo isso ainda está ali, claro, naquela questão da lei de Cristo, né? Hoje estamos debaixo da lei de Cristo. Então, aqueles que acham que época da graça é uma época de viver, como o comentarista mencionou, né, de acordo com o mundo, né, uma vida cristã nominal, só de nome e mundanizada, as pessoas que estão com esse entendimento, elas estão completamente erradas naquilo que estão pensando. Viver o Evangelho é algo que requer muito mais de nós do que viver lá no Antigo Testamento como nação de Israel. Hoje nós somos muito mais, de nós é exigido muito mais. Por quê? Porque as leis, elas se apertaram, a lei de Cristo se apertou para nós. Porque Deus está olhando hoje diretamente para dentro do nosso coração. Não há como nos escondermos de Deus, não há como escondermos as nossas ações e intenções do Senhor. Então percebam, meus irmãos, que aqueles que vivem essa vida cristã nominal e até mundanizada, fazendo aquilo que o mundo oferece, essas pessoas estão completamente fora daquilo que Deus espera para um verdadeiro servo seu. E aqui eu gostaria de lembrar aquilo que citamos agora há pouco, que toda ação nossa, toda escolha que nós tivemos, ela gera para nós um resultado, uma consequência. Se nós andamos em desobediência aos mandamentos de Deus, porque achamos que não estamos mais debaixo da lei de Moisés, nós estamos contraindo para nós uma dívida espiritual.
Deus requer de nós ainda santidade, Deus requer de nós ainda vida no altar, aleluia, Deus requer de nós ainda obediência, justiça, verdade. E por mais que o inimigo se levante usando pastores liberais, falsos profetas, doutrinas de demônios, espíritos enganadores, nós temos que nos apegar à palavra de Deus, nós temos que nos agarrar a ela e obedecê-la e vivê-la nas nossas vidas. Por quê? Todas as nossas escolhas, todas as nossas ações, elas gerarão consequências para nós, queridos. Então tomemos bastante cuidado com esse tipo de coisa, que nós possamos ser fiéis a Deus, ser fiéis à palavra de Deus, ser cristãos obedientes debaixo da lei de Cristo, obedecendo a Deus e louvando ao Senhor através de todas as nossas ações. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Parece que quanto mais crescem, menos influência os evangélicos estão causando na sociedade. Meus irmãos, crescimento numérico de igrejas sem que haja crescimento em santidade e em comunhão com Deus, não é crescimento, é inchaço. A igreja não está crescendo, a igreja está inchando. O verdadeiro crescimento se dá quando as pessoas realmente vêm para a igreja, são impactados pelo evangelho, e a partir daí passam a ter uma nova vida em Cristo Jesus, uma vida de santidade, uma vida de aprofundamento na comunhão com o Espírito Santo. Sem isso, meus irmãos, é tudo... qualquer movimento, qualquer coisa que aconteça fora desta regra básica, aumento de santidade, aumento de comunhão com Deus, é simplesmente um movimento que não traz resultados práticos para o reino de Deus. Quando não fazemos diferença neste mundo através das nossas ações, nós nos tornamos iguais a Ele. Quem não é diferente é igual, e quem é igual não influencia. Nós só conseguiremos influenciar este mundo se nós formos diferentes deles e iguais a Cristo. Se nós formos iguais a eles, nós não teremos poder de influência algum, que é justamente o que está acontecendo. Urge voltar para o evangelho da genuína graça de Deus. Realmente, meus irmãos, esse retorno às Escrituras, esse retorno à obediência a Deus, ao aumento de santidade, à comunhão com o Espírito Santo, é de extrema urgência para todos nós, porque o Senhor Jesus Cristo já está às portas para buscar a sua igreja. Subtópico 2, o valor da graça. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo da graça afirmou: vocês foram comprados por preço. Paulo foi um defensor do evangelho da graça. Meus irmãos, essa compra mencionada aqui pelo comentarista, lendo Paulo ali em 1 Coríntios 7, 23, faz menção justamente ao pagamento da nossa dívida espiritual que nós tínhamos para com Deus através do sangue de Cristo, conforme mencionamos lá atrás. E uma outra coisa importante a mencionarmos, meus irmãos, é que com o sacrifício de Cristo, o Senhor Jesus Cristo comprou de volta para Deus todas as pessoas que forem alcançadas pelo Evangelho. Todas as pessoas que forem alcançadas pelo Evangelho estarão sendo automaticamente compradas de volta para Deus, ou seja, resgatadas, é pago o resgate, a pessoa é libertada e esta pessoa passa então a fazer parte da família de Deus. Vamos ler o que está ali em Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10, na Almeida Revista e Corrigida. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. Eles reinarão sobre a terra. Então Cristo, com o seu sacrifício, comprou de volta para Deus todos aqueles que aceitam a Ele como seu único e suficiente Salvador. Em seu tempo, no tempo de Paulo, ele não aceitou de forma alguma os penduricalhos que alguns cristãos quiseram pôr ao Evangelho. Os penduricalhos, meus irmãos, são aquelas coisas que as pessoas querem juntar ao Evangelho. Outras exigências, não, para ser salvo você precisa fazer isso, mas precisa fazer aquilo também. Não, a salvação é por graça de Deus através da fé. Se você crê em Cristo Jesus, se você crê que é um pecador, que você crê que precisa de salvação e Cristo Jesus é o único que pode te salvar, e você aceita o sacrifício dele, você é salvo.
Não pode se colocar mais nenhum tipo de adendo, não pode se colocar nem mais nenhum tipo de acessório. Ah, você tem que tocar o chofar para ser salvo. Não. Ah, você tem que fazer isso para ser salvo. Não. Você tem que crer em Cristo Jesus. Tudo bem, as obras depois que você crê precisam acompanhar. Mas para a salvação é salvo pela graça através da fé em Cristo Jesus. O apóstolo sabia do alto preço que custou a nossa salvação, o sangue de Cristo. A salvação é de graça, mas o seu preço custou caro. Nós já citamos a respeito disso, a respeito de que toda a riqueza do mundo não seria possível, não seria suficiente para resgatar uma única alma da sua situação de prisão espiritual por conta da sua dívida de pecado, mas o sangue de Cristo foi suficiente para resgatar toda a humanidade de todas as eras. Então percebam o valor do sangue de Cristo. E aqui o comentarista menciona que a salvação foi cara. Justamente. O resgate de uma alma é caríssimo. Imagina da humanidade inteira. Daí você, na verdade, eu não consigo ter a ideia do valor espiritual do sangue de Cristo, capaz de pagar as dívidas espirituais de toda a humanidade. Eu realmente não consigo, na minha mente não alcança esse valor maravilhoso. Eu creio pela fé porque está escrito, mas eu não consigo quantizar, eu não consigo dar um valor para esse tão precioso e maravilhoso sangue. Louvado seja Deus. Duas coisas precisam ser observadas nesse texto. Primeiramente, a voz passiva do verbo grego indica que outra pessoa fez a transação por nós, e o tempo verbal aoristo diz que essa transação foi completa. Meus irmãos, essa frase, essas frases do comentarista querem dizer o seguinte: a iniciativa da salvação foi totalmente de Deus. Deus é que tomou a iniciativa de oferecer salvação para o homem, e Deus não somente tomou a iniciativa, ele iniciou o processo. Quando Cristo veio a essa terra, exerceu seu ministério de quase 3 anos e meio, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, finalizando então o processo. Então vejam que o homem não teve participação alguma nesse processo. O processo foi iniciado por Deus, iniciativa de Deus, conduzido por Deus através da vida de Cristo Jesus no seu ministério aqui na terra. Cristo morreu, Cristo ressuscitou e a porta da salvação se abriu para todos nós. E aqui, como o comentarista mencionou, Deus iniciou e terminou o processo sem nenhum tipo de ajuda nossa. Toda a iniciativa e toda a resolução e concretização do processo, do oferecimento da graça como salvação de Cristo, em Cristo Jesus, toda ela foi executada pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Não há mérito humano. Cristo pagou o preço e fez tudo por nós. Nada mais precisa ser acrescentado à nossa salvação. Isto é graça. Salvos pela graça por meio da fé. Ponto final. Nada mais do que isso. Salvos pela graça por meio da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, estamos chegando ao final desta lição. Vamos então para a conclusão. Nesta lição, partimos da necessidade de se compreender corretamente o que é a graça de Deus. Vimos como a graça de Deus foi entendida em diferentes contextos. A Bíblia é sempre a régua através da qual qualquer entendimento da doutrina da graça precisa ser medido. Como verberou na Reforma, a Escritura continua ecoando em nossos dias. A salvação é somente pela graça. Glórias a Deus, muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia, pelo seu apoio em oração. Que Deus continue abençoando a sua vida de uma forma poderosa e maravilhosa. Se Deus quiser, estaremos de volta na próxima semana para comentar a lição de número 3. Graça e paz, que Deus os abençoe.